Olá, bom dia! No Globo Comunidade de hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, a depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2015, o número de pessoas com depressão no mundo aumentou 18%. Esses números altos preocupam os médicos e é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no Globo Comunidade. E para isso nós convidamos Mariana Capiberibe, que já teve depressão e hoje trabalha ajudando pessoas com a doença. E também a presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, Kátia Petribu, com quem a gente começa conversando agora. Kátia, como é que a gente diferencia depressão de tristeza? Bom dia. Bom dia, Larissa. Veja, a depressão é uma doença, não é? E ela se caracteriza por humor triste, deprimido, a pessoa começa a ficar irritada, impaciente e ou apresenta perda de interesse ou prazer pela maioria das atividades. Ao lado disso, tem insônia ou sonolência excessiva, tem aumento ou redução do apetite, não consegue se concentrar, se torna impaciente ou fica muito parada, o que a gente chama lentificação psicomotora, até muito agitada, muito angustiada, não consegue parar, fica para lá e para cá, e até pensamentos de morte. Esses sintomas necessitam ocorrer ao longo de 15 dias para que seja dado o diagnóstico. Mas veja, não é uma simples tristeza de alguém que está numa fase de luto, que terminou um relacionamento, que não passou no concurso público, enfim, é algo muito mais intenso do ponto de vista qualitativo e quantitativo, havendo comprometimento nas suas atividades da vida diária, no seu desempenho. É quando, por exemplo, você tem alegria com alguma coisa e aí deixa de sentir prazer com aquilo? Sim, mas de uma forma que a gente chama isso humor não reativo, né? Então, assim, a pessoa pode encontrar bons amigos, comer uma boa comida, ter uma boa notícia, e o deprimido, ele não consegue ter essa reação do humor. Mariana, no seu caso, como é que foi? Qual o motivo de você ter entrado em depressão? Você conseguiu identificar? Bom dia, Larissa. Bom dia. Olha só, já tive muitos anos, a primeira vez que eu tive depressão, e depois disso já ocorreu outras vezes. Foi aquela depressão, todas as vezes que aconteceu também, sem motivos aparentes. Depressão genética, né? Uma história familiar que proporciona isso, certo? E, então, sem motivo aparente, mas, ao mesmo tempo, cheia de coisinhas chatas, sintomas chatos, como a doutora Kátia já estava dizendo. Então, uma angústia, uma desmotivação, uma tristeza profunda, sem que nada aparente tivesse acontecido, nenhum trauma, no meu caso, né? Então, a falta de vontade de tudo, de ir para o trabalho, ou de sair com os amigos. Só queria ficar em casa, na minha cama, parece que curtindo a tristeza. Não por querer, mas por falta de vontade de fazer as coisas. Você não tinha estímulo para nada, nem para aquilo que você já tinha tido estímulo, que você gostava de fazer, nem isso te despertava interesse mais? Não. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa alegre por natureza, né? Eu tenho essa alegria de viver, mas na depressão eu fico uma pessoa totalmente diferente, né? Realmente eu perco a vontade de fazer qualquer coisa. Agora sim, eu não deixo completamente de fazer as coisas. Então, na primeira vez eu fazia faculdade, então eu deixava de ir alguns dias para a faculdade, porque eu estava pior. Então você enfrentou mais de uma vez a depressão? Sim, mais de uma vez. Sei lá, umas 4, 5, 6 vezes. Isso ao longo desse período todo, E a genética é o que influencia nessa história? Tem esse fator genético mesmo para causar a depressão? Sim, a gente sabe que há uma agregação familiar, ou seja, existem muitos casos, né, Mariana, na mesma família. Muitas vezes ela falou que no caso dela ela não teve gatilhos, muitas vezes assim uma perda, um rompimento, isso pode ser um gatilho para o desenvolvimento, para o aparecimento de um quadro depressivo. Muito embora nós ainda não saibamos a causa, né, exata. Na verdade é uma doença multifatorial, que tem esse componente genético, que tem as questões pessoais, das relações afetivas, do modo de pensar, enfim, esses gatilhos, esses estressores. Então, tudo isso pode contribuir para um quadro depressivo. E seja qual for a causa, ela pode acontecer como com Mariana,
repetidas vezes? Sim, quem teve uma depressão tem 50% de chance de ter uma nova depressão, né? Quem tem a segunda depressão tem 80% de chance, e quem teve a terceira depressão acima de 90% de chance de ter uma terceira. Então, certamente o que Mariana apresentou foi o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, ou seja, ela teve mais de um episódio. E tem essa tendência de se excluir, como Mariana, que diz que se sentia quase que curtindo a tristeza, como ela falou, né? Pois é, geralmente começa de uma forma insidiosa, né, Mariana? A pessoa começa a se retrair, a não ter mais pique, hoje eu não vou, a adiar as atividades, a se sentir com o pensamento mais preso, com mais dificuldade de concentração. E aí, assim, se isso não for cuidado, pode chegar a um ponto de muito comprometimento, a depender da gravidade, não é? E do tempo de busca a uma ajuda terapêutica. No caso de Mariana, por falar em ajuda, Mariana decidiu oferecer ajuda, né? Com o próprio exemplo, facilita porque você compartilha com as pessoas o que você viveu, né? Que não foi mais de uma vez, inclusive. Isso. Como é que é essa ajuda, Mariana? Isso, Larissa. Eu comecei a participar lá da Ampare, né? Que é uma associação que trata de pessoas, inicialmente tratava de pessoas com pânico, né? E hoje, há muito tempo já, a gente não trata só o pânico, mas ansiedade de um modo geral, depressão, bipolaridade, déficit de atenção e hiperatividade de crianças até idosos. E eu comecei a participar também, atendo lá ao público, faço esse trabalho e é muito gratificante. Essa questão da sazonalidade, tem época do ano que é mais comum, que aumenta o número de registros de pessoas com depressão? Pois é, Larissa, geralmente é época do final do ano. Quando começam as reflexões do que fez, das metas que não foram cumpridas, geralmente a essa época as pessoas lembram mais das perdas, dos entes queridos que se foram. Então nós vemos muito no mês de dezembro. Esse é um fenômeno já conhecido nos países nórdicos, onde nessa época há muito frio, poucas horas de sol por dia. Mas assim, no nosso país, não é? A gente não tem esse tipo de problema no mês de dezembro. É o mês mais quente, o mês de dezembro, o mês de janeiro. E mesmo assim nós observamos isso. E aí gera uma ansiedade excessiva de preciso cumprir tal meta que não cumpri esse ano, preciso realizar tal projeto no próximo ano? Com certeza isso influencia. Às vezes, assim, metas para que no final do ano eu tenha tido dinheiro para comprar um presente para o meu filho, pintar minha casa, comprar uma geladeira nova. Então, assim, muitas dessas metas, né, que muitas vezes a gente não consegue cumprir, muitas vezes a gente se impõe metas maiores do que aquelas que a gente pode cumprir, pode ser um gatilho em alguém já predisposto. Mariana, no seu caso, quais foram os primeiros sinais que você identificou? Ou foi sua família que percebeu primeiro? Não, fui eu mesma. Na verdade, a primeira vez que eu senti os sintomas assim, diferentes, assim, uma tristeza maior, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. Mas naquela época eu não entendia, eu não ia saber que era depressão. Você achava que era uma tristeza? Uma tristeza que passaria, né? E como realmente passou. Eu nem conversei isso com meus pais, nada, realmente passou. E aí voltou aos 19 anos, que eu considero minha primeira depressão, aos 19. E eu que sempre fui uma pessoa tão independente, trabalhava, estudava, tudo. E sempre saí sozinha para resolver as coisas. A gente fica meio medrosa quando está com depressão. Eu notei isso em mim. Então eu não conseguia sair sozinha para resolver as coisas. Eu sempre tinha que ter meu pai, ou minha mãe, ou sei lá, uma amiga, alguém. Né? Não tinha essa força. Mas assim, eu continuei fazendo minhas atividades. Faltei algumas vezes em dias piores. Mas realmente tinha essa angústia, essa falta de vontade. Agora, uma coisa que eu observei, que às vezes que eu tentava sair, que eu me deixava ajudar por familiares, amigos, eu melhorava. E além dessa mudança de comportamento, você percebeu, assim, problema com a alimentação, comer demais ou comer de menos? Como é que foi no seu caso? Eu passei a comer de menos, né? Eu sempre gostei de comer, de lanchar, mas aí durante a depressão a gente fica assim, realmente dá um fastio, né? Como é que a gente identifica? Tem alguns sinais que são comuns entre as pessoas que sofrem de depressão e quando é que a gente pode considerar que já é um grau mais grave?
Então, quando a pessoa, os sintomas, enfim, humor deprimido, irritável, né, falta de ânimo e falta de interesse, né, ou redução significativa de interesse por todas as atividades. Quando a pessoa geralmente começa a pensar muito em morte, pensar até que uma morte pode ser bem-vinda, às vezes até pensar num suicídio, sempre é depressão grave. Mas assim, não é só isso. Alguém pode nem pensar em se matar, querer ficar bem, querer melhorar, mas assim, não consegue mais sair de casa, não consegue mais realizar suas atividades, não passa a maior parte do dia deitado, não consegue sequer tomar banho, sequer falar com uma pessoa amiga. Então, assim, a gente pode pensar que essa, de fato, é uma depressão grave e necessita de uma intervenção, nesse caso, médica de imediato. A família é a primeira que deve ajudar? Sim, né? Mas muitas vezes a família não percebe, não é? Então é muito importante que os amigos, que aquelas pessoas que estejam próximas alertem para a necessidade de uma ajuda e uma necessidade de um tratamento. Não são apenas os adultos que são afetados. Então, assim, é o mal do século, não é em vão que esse ano, né, é o ano da depressão. O Dia Mundial da Saúde, pela OMS, que foi dia 7 de abril, foi o Dia da Depressão, porque é uma doença com alta prevalência, como já foi falado, e uma doença que acomete muitas pessoas e que leva a muito comprometimento. No caso da associação onde você trabalha, Mariana, qual é o público que mais procura a associação? São os adultos, são os jovens? Olha, a gente atende desde as crianças até os idosos, mas a procura maior está entre os adolescentes e adultos, certo? Muito adolescente, muito adulto jovem. E normalmente como é que funciona? O adolescente, ele vai por imposição dos pais ou ele vai por iniciativa? A maioria vai por imposição dos pais. Não reconhecem que estão com a doença? Ou não querem ajuda, né? Ou não reconhecem ou não querem ajuda. Mas alguns chegam a pedir aos pais ajuda. A maioria vai com os pais, e aí muitas vezes os pais chegam lá e aí a gente vai fazer um cadastro do paciente antes de encaminhar, né? Para, no caso, uma terapia ou o psiquiatra, nos casos mais graves. A gente sempre pergunta lá na recepção: mas o seu filho, ele quer fazer tratamento? Ele está consciente disso? Ele pediu ajuda? Porque, assim, a gente pode fazer a ficha, claro, ele é um menor de idade, ele não vai fazer a ficha só, mas ele precisa querer fazer o tratamento, porque não adianta levar obrigado. Não dá certo não, doutora. Por obrigação, no caso de depressão, o tratamento não funciona? Como é que faz nesse caso? Olha, Larissa, o ideal é que a família consiga convencer, ou um amigo, né, Mariana, uma pessoa próxima, né, do ponto de vista, assim, afetivo. Então, assim, não... Muitas vezes eu oriento as famílias: não, você está doente, precisa de um tratamento, mas assim, talvez inverter um pouco a história. Ando preocupada com você, você já não é a mesma pessoa, vejo que está triste, que está desanimado, que dorme pouco, que sequer se alimenta. Então, assim, eu acho que você pode melhorar, e geralmente as pessoas aceitam. Entendeu? Então, muitas vezes é a forma, o método, né, de levar a pessoa para um tratamento, mas chega um ponto que tem que levar de qualquer forma, porque depressão mata. Depressão mata por doenças associadas, muitas vezes pela desnutrição e por suicídio. Então, essas pessoas têm que se tratar. Doutora, quando a gente fala de tratamento, a gente pensa em remédio. É o caso na depressão? É o primeiro tratamento, é o primeiro passo do tratamento, é tomar remédio? Olha, Larissa, não obrigatoriamente. Se for uma depressão leve, que a pessoa tem uma boa estrutura familiar, uma rede de apoio, essa depressão pode ser tratada com psicoterapia. No entanto, para as depressões moderadas e, sobretudo, as depressões graves, é necessário que o tratamento seja associado. Fármacos antidepressivos associados a uma psicoterapia. E o médico é quem decide isso na consulta? É muito importante uma avaliação médica, ou mesmo que assim, a avaliação inicial seja por um outro profissional de saúde mental, que ele tenha condições, não é, de avaliar essa gravidade dessa depressão para já encaminhar para um tratamento adequado.
E esse tratamento com remédio pode durar até quanto tempo, doutora? Então, em geral, para uma depressão moderada e grave, se recomenda que o tratamento seja por cerca de 1 ano, tá certo? Porque o paciente ele pode ficar bem com 3 meses, por exemplo, mas se ele parar a medicação precocemente, pode haver uma recidiva, não é? Essa, vamos falar assim, a doença voltar. Então, é muito importante que o tempo de tratamento seja cumprido, é essa a recomendação. No seu caso, Mariana, você já usou remédios, mas em alguma dessas vezes que você disse que teve depressão, você conseguiu sair do quadro sem usar remédio? Não, na verdade eu ainda uso medicação. Alguns médicos falam em controle, outros falam em cura. Como minha depressão, na maior parte das vezes, ela é genética. Algumas vezes eu já tive por trauma também, mas se eu já tenho uma predisposição, fica mais fácil ter com trauma, né? E eu tomo medicação até hoje. Algumas pessoas, a doutora pode confirmar, alguns pacientes vão tomar para a vida inteira. Outros vão tomar até o médico considerar curado, né? Tem cura, doutora? Olha, cura de você retornar ao nível anterior de adaptação. Então, certamente, Mariana, depois da primeira depressão, ficou boa. Você falou em 2 meses. Isso. Da segunda depressão, idem. No entanto, quando a pessoa tem 3 ou mais episódios depressivos, ele tem um risco, uma chance maior do que 90% de vir a ter um 4º episódio. Então, nesses casos, a partir da 3ª vez que a pessoa tem depressão, a recomendação é que se tome a longo prazo. E quem é que acompanha? Além do médico, além dessa ajuda de medicamento em alguns casos, quem mais tem que estar junto para esse quadro ir embora? Olha, o médico, né? Mas assim, que se você está bem, você já não precisa ir com a frequência como foi necessário na fase aguda, né? Então é necessário um acompanhamento regular, médico, e o paciente ele ser psicoeducado, ele saber os sinais, para qualquer sinal de piora, de alerta, ele buscar uma ajuda. Também tem atendimento de graça no SUS para pessoas que enfrentam depressão, né? Como é que faz para ter acesso ao SUS para esse tipo de doença? Então, as pessoas com depressão devem buscar as policlínicas, o Hospital das Clínicas, o IMIP, o Hospital Oswaldo Cruz, que todos esses serviços dispõem de médicos psiquiatras e de psicólogos para atender a esses usuários. Doutora, nessa manhã de domingo, qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que estão nos assistindo e se identificaram com o tema? Então, se você tem depressão, se conhece alguém que tem depressão, não pense no estigma, né? Busque o tratamento, que com certeza você vai melhorar, você vai conseguir vencer esses sintomas e voltar a seu nível anterior de adaptação. Obrigada pela entrevista e participação aqui no Globo Comunidade.